essa tela verde aí é a tela que vai aparecer, né? Tá contando, ó. Se bem Nós que nem estamos precisa, tu não mandou imagem nenhuma pra colocar? Eu mandei, mas tu nem deixa pra lá, as imagens que eu mandei, deixa pra lá. Só tinha cor do BBB. Não, tem uma lá interessante, da CBF, pra ajudar os clubes. Eu botei lá, viu, o Messenger. Vai lá, tá contando, viu? Mas tá fora do... Não vou compartilhar não, tô só no celular, vou só esperar o computador. O Diego já tá, pelo menos eu e tu e o Diego já estamos rolando aqui. Agora falta saber do Wellington. Papai. Ok, velho. Tá? É que eu só vejo 4 câmeras, que é o meu, o teu, Arenilton, o do Carlos e do Diego. Tranquilax aqui. Ô, Joe. Não é esse aqui, ó? Sou Joe. Maria, o microfone tá lá em cima e você consegue captar o som? Ei, vocês estão acompanhando as lives aí que tá rolando aí? Começou ontem. Marília Mendonça? Foi bom. Começou ontem, já tem umas 2 semanas que tá rolando essas coisas. O Rogério tá aparecendo aí, Rogério? Não. Mas tá com áudio? A da Marília Mendonça foi hoje. Hoje eu não sei quem é que vai tocar hoje. Tá com áudio não, Rogério? Então eu vou chamar ele pra vir pra fazer aqui, ó. Eu tava vendo a programação, eu tenho, depois eu boto aí no grupo. A programação grande. Eu tô querendo ver se é interessante. Sei que Gustavo Lima não sabe, domingo parece que não sei se é Jorge Matheus. Não vem pra cá, Agora, Wellington, eles estão dando um verdadeiro tapa na cara dos políticos, hein, mano? Porque eles estão fazendo esses shows acumulando as doações. Vai, Carlos. Muito boa tarde, galera. Edição número 31 do Bola no Rádio. Quarentena, estamos aí, esse período aí que o Brasil está enfrentando, mas estamos aqui firme e forte, acompanhando aqui o nosso futebol, o nosso futebol que está parado, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de acompanhar, né, o que está acontecendo no futebol cearense, né? E vamos com as notícias aqui mais importantes do momento, aqui contando com a presença do Ezio Rodrigues, ali do Wellington Silva, do Rogério Biola, Diego Pereira. Só lembrar, galera, que uma pauta caiu do programa, eu fui censurado, né? Uma pauta caiu, mas a gente vai fazer essa pauta lá em outro canal, viu, galera?
Pode ter certeza que vamos fazer essa pauta, já está sendo negociada aí essa pauta, nós vamos fazer em outro canal. Mas aí vamos falar sobre um tema interessante. Domingo vai passar a Copa do Mundo 2002. Retrô da Copa do Mundo de futebol. Quem estava em 2002 fazendo o quê, né? Vamos já perguntar a cada um o que a galera está fazendo. Em 2002, na Coreia e no Japão, teve a Copa do Mundo, 32 equipes, o artilheiro foi o Ronaldo, com 8 gols. O melhor ataque foi da Alemanha, com 11 gols, na primeira fase, né? Depois teve a melhor defesa na primeira fase, a Alemanha, e Coreia e Inglaterra sofreu só um gol. A maior goleada, a Alemanha, 8-0 na Arábia. Melhor jogador, Oliver Kahn. Isso aí nós vamos discutir também, o Oliver Kahn foi o melhor jogador, mas quem foi artilheiro foi o Ronaldo, né? Os jogadores do Brasil, vamos relembrar aqui, Marcos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Ricardinho, que depois veio para o Ceará, quem não se lembra do Ricardinho, né? Treinador do Ceará, Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, tivemos aí também o Dida, Belete, que veio para o Ceará, mas de repente foi embora, né? Nem chegou a estrear. Anderson Polga, Kleberson, Júnior, Denilson, show, Juninho Paulista. Teve também aí, não sei se eu citei ele aqui, o nosso jogador Edmilson, né, que jogou o Ceará. Eu já falei dele aqui, né, Edmilson, jogou com a camisa do Ceará na Série A. Rogério Ceni, atual técnico do Fortaleza, estava nessa lista, né, também. Kaká e o técnico Luiz Felipe Scolari. O Brasil ganhou da Turquia na primeira fase 2-1, ganhou da China 4-0, da Costa Rica 5-2, nas oitavas 2-0 na Bélgica, depois nas quartas de final 2-1 na Inglaterra, aquele jogão com um golaço do Ronaldinho de falta, né? Semifinal, Brasil 1-0 na Turquia, e na final contra a Alemanha 2-0 no estádio Yokohama, público para 69 mil pessoas. Tivemos aí Oliver Kahn, Thomas Link, Ramela, Matselde, Jeremias, Schneider, Neuer e Klose, grandes jogadores aí do futebol. Começando aí com vocês, Ezio Rodrigues, como é que você estava em 2002, o que é que você está fazendo? Conta para nossa galera o que você está fazendo nas madrugadas de 2002. Olá, pessoal. Bem, nas madrugadas, durante os Jogos do Brasil, eu se encontrava mesmo aqui na casa, ou na casa dos meus tios, né, acompanhando o jogo, sempre acompanhado daquela cervejinhazinha de leve, né, e vendo aí o Brasil fazer uma campanha que, por incrível que pareça, começou muito desacreditado pela torcida, né, depois daquela campanha que foi ali no quarto lugar, ali quase que não conseguindo se classificar com uma vitória sobre a Venezuela lá no Maranhão, com o Luizão e tudo. Até por isso que o Luizão premiado de ir para a Copa, né? Para mim, eu cito a falta de Djalminha, né? Djalminha não foi para a Copa porque, infelizmente, brigou com o treinador do clube dele na época, né? Mas vamos também à campanha da Copa. Mas foi sensacional. Se eu fosse descrever para mim um jogo que foi emocionante mesmo, foi aquela vitória em cima da Bélgica, ali 1-0, chorado com o gol do Rivaldo. Para mim foi o divisor de águas, porque cá entre nós, o grupo do Brasil não foi um grupo que testasse a seleção realmente, né? A Bélgica que foi um teste que fez com que o Brasil pedisse título, né, de pentacampeão do mundo. Graças a Deus veio aqui para o nosso país. Para mim, essa foi, posso dizer que foi a última geração que jogou bem, né? A última exibição que eu acho que a seleção fez foi na Copa das Confederações para a Copa da Alemanha, quando ganhou da Argentina de 3-0 com o show de Adriano. Essa última que o seleção jogou bem, mas a melhor elenco que o Brasil teve foi esse de 2002, que foi o último. É isso aí, mas também a gente teve jogadores que eu vou perguntar a vocês, como é que esses jogadores poderiam estar na seleção. Anderson Polga, né? Um jogador aí, Kleberson, que na época era reserva do Flamengo, o Kleberson, né, o Rogério Biel? Era sim, Kleberson, né?
Era reserva. Não, Kleberson. Era reserva, ele entrou no decorrer do jogo, só, no terceiro jogo. Ele entrou no terceiro jogo, se eu não me engano. Mas o Kleberson, ele entrou na seleção quando ele estava no Atlético Paranaense, em ótima fase, depois dessa Copa que o Kleberson foi pro Manchester United, que ele foi até mesmo apresentado junto com o Cristiano Ronaldo. Peraí, ele entrou, claro, foi na segunda fase. Vamos passar aqui a palavra. Ele não era do Flamengo na época. E o Polga, o Carlos Emanuel, o Polga, ele vinha de uma temporada muito boa no Grêmio, que fez até com que ele fosse jogar em Portugal na equipe do Sport. É verdade, mas teve jogadores que a galera poderia contar aqui, né? O próprio Romário não teve nessa Copa do Mundo, né? O Romário era pra ter ido. Romário olha, eu vi sabe. Pera aí, Rez, deixa os outros comentar, Rez. O bicho não quer comentar sozinho, Não, eu vi outros. Eu vi um comentário do outro dia do Romário, perdão, e dizendo que era entrevista dele e do repórter. O que aconteceu? É que teve jogadores que não quiseram que o Romário fosse. E o Filipão ouviu esses jogadores, comparou a disciplina do Romário, que ele gostava de pegar a mulher na noite, e juntou com esses jogadores aí que não queriam, e ele não foi para a Copa. Agora, entre Romário e Filipão, ele se dava super bem, e o Romário encaixava. O que aconteceu foi um grupo de jogadores que não queriam, e era a maioria na época. Então, o que aconteceu? Se o Filipão levasse Romário, ia dar confusão, porque ia ter as panelinhas, e quem Romário não ia querer ser reserva, ia ser titular sempre, ia arrebentar nessa Copa. Então, não quiseram desequilibrar o ambiente da seleção e não levou Romário, por causa de alguns jogadores, que entre Filipão e Romário, eles se davam bem. O pessoal fala muito dessa época, da questão da família Scolari, né? Que era uma família realmente unida em torno de um treinador. Então, a liderança do Felipe Scolari, ela fez com que a seleção não tivesse estrelas, mas um grupo reunido, né, Wellington Silva? O que você pode falar aí sobre essa nossa seleção brasileira de 2002, essa última conquista que o Brasil obteve mundial? De lá para cá já são 18 anos, né? Verdade, boa tarde, mais uma vez um prazer estar aqui presente com todos, agradecer a audiência de todos os nossos colaboradores nesse momento difícil. E em relação a esse momento, né, foi marcante, eu acho que eu tinha 15 anos na época, mas me lembro bem, jogando bola pelas ruas de Salvador, né, feliz naquela época, né, por ver aqueles grandes craques. E foi uma seleção realmente daquela seleção raiz, né? Que a gente gosta de ver, aquele futebol, não era aquele futebol ofensivo, que a gente gosta. O Filipão, como o Carlos falou, sempre teve essa questão de acolher, né? Família Filipão, era uma seleção mais retraída, mas uma seleção que tinha grandes nomes, né? Você olha do outro lado, via Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? O outro time, por mais que a seleção brasileira fosse um pouco fechada, o outro time não saía. Tanto a Alemanha também não teve essa coragem toda. Hoje, qualquer seleção que vem jogar com o Brasil, eles vêm para cima mesmo. Não existe mais aquele respeito, né? Então, a gente perdeu aquele respeito desses grandes nomes, né? Essa é a pena. Só em relação aos alôs aqui, já teve o André Honório, falou aqui Everton Cebolinha doa cesta básica em Maracanãú. Não sei se ele doou ou se vai doar. Se ele tá pedindo, acho que é uma confirmação aqui do André, né? Se ele puder confirmar, se for. Não, foi confirmado mesmo. Uma matéria, Wellington, que ele deu. Foi até uma atitude boa do Cebolinha, hein? Grande iniciativa aí do Cebolinha, parabéns. E falando o nosso amigo Diego Pereira, tomando aquele chazinho da tarde, aquele cappuccino, né? Então tá só curtindo aí. Eu pedi só o Orenilton, porque aqui nós estamos vendo aqui no nosso retorno uma imagem colorida, para saber se a gente está no ar mesmo, né? Para saber como é que tá o nosso retorno. Pedi o Orenilton para dar nosso retorno aí. E tá no ar, então beleza.
É isso que eu queria saber. Perguntar ao Diego Pereira. Diego Pereira, você é novo, né, cara? Você, não sei qual a sua idade, mas há 18 anos atrás, talvez você fosse apenas um garoto, né? O que você estava fazendo às madrugadas? Estava assistindo o jogo com quem? Com a família? Estava assistindo o jogo no quarto trancado? Como é que era a sua vivência dessa Copa? Você tem alguma lembrança? Porque aqui só tem veterano aqui, só tem cabra velho. Né? Rogério, Ézio, Wellington Silva, eu, então a galera toda aqui já era quase adulto já nessa época. Mas você, Diego Pereira? Marca namorada, assistindo o jogo, né, Sérgio? Boa tarde, é muito bom estar aqui de novo. Bom, naquele tempo eu tinha 11 anos, eu acompanhei alguns jogos, principalmente ali da primeira fase. Não acompanhei aquele jogo que eu queria ter acompanhado contra a Inglaterra, né? Foi aquele jogão, aquela virada. Porque foi muito cedo, acho que foi 3h30 da manhã. Eu acompanhei mais os jogos que era 8 horas, 8h30. Era difícil acordar cedo na época. Mas eu me lembro de muita coisa, assim. Eu acho que, por exemplo, só para falar... Tem outra versão também do porquê do Romário não ter ido para a Copa, né? Teve aquela Copa América acho que foi 2001, que o Filipão pediu para ele, que queria levar ele para a Copa América para ele poder ajudar o time a conquistar o título, né? Para diminuir a pressão, naquele tempo a seleção tinha muita dificuldade, o futebol vinha caindo muito, né? O nível técnico. E o Filipão fez pedido a ele e ele negou, dizendo que ia fazer uma cirurgia no olho. Só que ele acabou não fazendo a cirurgia no olho e ainda foi jogar pelo Vasco no México, um torneio amistoso. Aí o Filipão ficou com raiva dele e dizem, né, que isso é um dos motivos que o fizeram não levar o Romário para a Copa. Sim, falando sobre a Copa em si, eu acho que o Brasil foi um time muito competitivo, não jogou um grande futebol, né, aquele futebol que a gente é acostumado a ver que o Brasil jogava, né, antigamente, que hoje em dia também se perdeu. Futebol técnico, futebol ofensivo, mas era um time muito bem organizado, um time que sabia o que fazer dentro de campo, um time que se distribuía muito rápido, tanto para defender quanto para atacar. Era um time muito mortal nas finalizações, um grande poder de finalização, principalmente ali com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Ronaldinho, tinha um potencial muito grande. Era uma grande seleção, e naquela final o Brasil foi muito superior à Alemanha. E tinha um time melhor, conseguiu jogar e não deixar a Alemanha jogar, anular as principais jogadas da Alemanha. A Alemanha que tinha uma dificuldade ali, né, porque perdeu o seu principal jogador, o armador, o Ballack, né? Teve muita dificuldade de criação naquela final, mas o Brasil mereceu, foi melhor, foi superior e mostrou a que foi naquela Copa. É isso aí. E tinha dois laterais muito bons. Cafu na direita, Roberto Carlos na esquerda. Tinha o Edmilson e o Gilberto Silva ali como volantes, né? O Edmilson saindo muito bem para fazer essa ligação com o ataque ali. O Ronaldinho com a sua ginga, seu drible. O Rivaldo ali fazendo aquela triangulação e o Ronaldo chegando para finalizar ali. É uma seleção muito forte, realmente, quase imbatível, né? E tinha o Edilson Capetinha que entrava no segundo tempo e às vezes fazia aqueles dribles também, né? Tinha um Kaká no banco, grande seleção, né? E, no caso, domingo vai passar 4 horas da tarde. Tá disponível no YouTube, né? Mas a galera gosta de assistir todo mundo junto. Nós estamos de quarentena, estamos confinados, estamos parecendo aquele jogo do Big Brother, todo mundo confinado, né? Então a gente tá todo mundo confinado aqui, né? Tá todo mundo enjaulado. Tá todo mundo enjaulado, tá todo mundo dentro de casa, confinado. Então a recomendação é fique em casa, isolamento social, mas dá vontade de tomar aquela Heinekenzinha, ao retorno, Orenilton, tira esse retorno aí, tomar aquele Heinekenzinho, tomar aquele vinhozinho, assistindo essa final, relembrando, né não, Rogério Viola? Vou tomar, vou comprar 4 Heineken, vou chamar aqui o cara Zé Manuel, mas aí de dia você veja comigo, 4 Heineken, 4 dele e 4 minhas, partiu o jogo, vai ser bom. Eu lembro dessa Copa aí, já aproveitando a oportunidade, né? Eu vi essa Copa nos Estados Unidos, eu estava na época casado, a minha filha estava para nascer, a minha ex-esposa estava grávida dela já,
Aí eu vi essa Copa com um grupo de brasileiros, uma comunidade, né? Agora tinha uma oficina lá, uma mecânica, e montou um telão enorme lá e me convidou todos os brasileiros. Eu vi esse jogo e ficamos até o dia amanhecer, né? Mas interessante que quando eu fui para casa, não tinha o clima de Copa, né? As ruas tudo normal, um dia normal, e eu naquela empolgação com a camisa do Brasil, querendo comemorar, vibrar, e eu lembrei, pô, não tô no Brasil não, eu tô nos Estados Unidos. Então o futebol lá não era tão divulgado. Tinha Major League Soccer, mas era muito pouco divulgado. E o melhor jogo ali para mim, mais emocionante, foi contra a Inglaterra. Porque o Brasil levou um gol ali, aí jogou uma jogada do Ronaldinho, onde fez a diferença naquele gol, né? Aquele passe lá pro Rivaldo, fez aquele segundo gol e depois foi expulso. Então o jogo emocionante foi aquele. E depois de 18 anos vou ver o jogo novamente, né? Rever. Agora vou ver narração do Galvão Bueno, a emoção brasileira. Por isso que vou tomar essa cerveja e comemorar de novo. É isso aí. Eu me lembro que eu estava em 2002, era eleição presidencial. O Warren Newton, que é o nosso técnico, deve estar se lembrando, que foi eleito naquele ano, 2002, né? Ele chega, ele abre o sorriso, o Warren Newton ali, que... Como é, Warren Newton? Fala aí, você que é a voz do ouvinte hoje, fala aí. Rapaz, a previsão, os meninos vão falar também aí, a previsão é que dia 21 a galera volte a treinar, os times voltam às atividades físicas, e no dia 15, mais ou menos, de maio, a previsão é jogos de portão fechado, né? Essa é a previsão. 15 de maio, a gente não está tendo essa certeza ainda, mas muitos campeonatos pelo mundo vão ser assim, né? E falando também sobre, eu me lembro dessa Copa de 2002, lembrando um pouco, matando a saudade, essa Copa de 2002, eu estava nessa eleição presidencial de 2002, indo para as passeadas, para as caminhadas, e também trabalhando numa farmácia. Então a gente tinha uma televisão lá nessa farmácia, eu trabalhava de caixa, a gente assistia os jogos de madrugada, né? As madrugadas assistindo os jogos, né? O Silva estava em Salvador, Wellington, nesse momento? Em Salvador jogando bola no meio da rua. Como foi essa lembrança aí? É lembrança positiva, né? A gente tem os nossos ídolos, né? Meu ídolo maior sempre foi o Ronaldinho Gaúcho. E sempre que terminava os jogos, se fosse de manhã cedo, né? A gente já ia pra rua jogar bola para tentar fazer igual, né? Coisa de menino. Só outra coisa que eu queria colocar, vocês falaram do que ficou fora, né? Romário. Aí eu tenho uma curiosidade que eu pesquisei aqui. Teve vários outros grandes jogadores que ficaram fora, né? Se vocês quiserem comentar depois. Em relação à reserva, né? Clodoaldo, Sérgio Alves, né? Clodoaldo, Sérgio Alves, é verdade. Teve outros aqui de reserva. Goleiro Júlio César, lateral Silvinho, Zé Maria, Juan zagueiro, Zé Roberto, Zinho, Marcelinho Paraíba, Amoroso e França. Se fosse o time titular, Elton goleiro, Antônio Carlos Zago, que foi treinador aqui do Fortaleza, Cris, zagueiro, na lateral direita, Alessandro, Mauro Silva, volante, Serginho na lateral esquerda, Juninho Pernambucano, Alex, Djalminha, Elber e Romário. Para mim, a grande falta aí que fez na seleção foi o Alex e o Romário. O Alex, que foi campeão da Libertadores com o Filipão 99, ajudou na Copa América de 2000 ou 2001, eu acredito. E ele tinha uma grande parceria com o Filipão, né? Ele disse em entrevista que revelou que a grande mágoa que ele tem do Filipão é essa. Não ter ido para essa Copa, porque o Alex, para mim, foi um dos grandes meia esquerda que eu já vi jogar no futebol. Ézio Rodrigues, você, se fosse o treinador da seleção e pudesse levar algumas figuras do Nordeste dessa época, também é muita pretensão minha saber, lembrar de tudo isso, né? 2002 já faz muito tempo. Mas se você tem alguma referência que você acha que poderia estar nessa Copa do Mundo, do Nordeste ou do Brasil mesmo? Bem, se for falar em Nordeste, claramente é o Juninho Pernambucano, que
foi um destaque da equipe do Lyon, até para quem não se lembra, o Juninho, quando chegou no Lyon da França, o Lyon não tinha nenhum título. Quando ele entrou, ele só fez aquela carrada de título, quer dizer, 8 títulos consecutivos do Olympique de Lyon, né? E apesar de não ter ganhado uma Champions, foi a equipe que dominou o século, né, em número de títulos nacionais. Se fosse para falar de um nordestino que faltou na seleção, para mim seria ele. Ele poderia até ir como um suplente, porque ele dá a opção, que ele podia ser tanto volante, como o segundo volante, como o meia de armação, que ele sabia fazer as duas funções. Outro, eu já até relatei no começo, né, que era o Djalminha, e para mim era o cara que, se não fosse pela briga de Hector Cooper, né, o argentino, da época treinador do La Coruña, se não tivesse daquela briga, ele estava justamente nessa Copa do Mundo. Que para mim, ele jogaria na posição do Ronaldinho Gaúcho. Dava para os dois fazerem um revezamento, porque os dois têm características semelhantes. Agora sim, só mais uma informação com respeito ao Romário, mais uma vez. Outro motivo que a convocação do Romário foi dada pelo Antônio Lopes, que era o coordenador da seleção, que era um dos principais apoiadores do Romário ir para a seleção, porque o Romário é um cara fora de série, só que por questões do Filipão, né, o Filipão deu chance para o Romário fez isso. Eu me lembro até de uma história que o Filipão ficou chateado. Quem não se lembra daquela moça naquele jogo contra o Uruguai? Isso foi boato. Esse aí foi boato. Isso aí era que o Romário tinha pego essa aeromoça. Eu vi uma entrevista do Romário recentemente no YouTube. Então foi conversa. Ele pegou ninguém ali. Só que o Romário é famoso em essas histórias. Quem não se lembra, por exemplo, do Romário, na Copa América que o Brasil ganhou lá na Bolívia, ele pulou o muro do hotel da seleção, junto com o Romário, para poder ir à farra. Aí quando voltou, era o treino. Né? Tá aí. Rapaz, quem tem como contador de história, todo mundo faz a história do cabo tudinho. Engraçado que Que coisa. Engraçado que tava nesse instante me crucificando fora do ar, por causa de fofoca, Nelson Rubens, me chama de Nelson Rubens nos bastidores, e agora o Wesley Rodrigues tá dando uma de Nelson Rubens, querendo saber da vida pessoal do cara, do Romário. Não, aí é sacanagem agora, né? Diego Pereira, espera aproveitar aqui, ó. Vou aproveitar aqui, que vamos falar só um de cada. Aproveitar aqui o Diego. Vai nascer um maré. Aproveitar aqui, Diego Pereira, só para a gente finalizar essa questão de Copa do Mundo, para a gente iniciar outra pauta do programa, é sobre, você acha que foi justo o Brasil ganhar, o Brasil ganhou por meta essa Copa de 2002, ou porque as outras seleções estavam enfraquecidas, não estavam no seu melhor potencial? Diego Pereira tá aí? Tá vivo? Tá no ar, Diego Pereira? Tá no ar, Diego Pereira? Então eu falei, vamos deixar o Diego Pereira para depois, ele não tá no... Caiu, então vamos passar aqui para outro assunto. A CBF vai ajudar os clubes. São 19 milhões e 120 mil reais, clubes da Série C, D, A1 e A2 feminino, 140 clubes beneficiados, 68 clubes da Série D, com 120 mil cada um, 20 clubes da Série C, que estão sendo beneficiados também, espera aí, clube da Série C com 200 mil cada um, 16 clubes da Série A1 feminino com 120 mil cada um, 36 clubes da Série A2 feminino com 50 mil cada um, 27 federações com 120 mil, no estado do Ceará, o Ferroviário com 200 mil na Série C, Floresta e Guarani com 120 mil na Série D, Ceará e Fortaleza 50 mil feminino cada um,
e a Federação Cearense de Futebol com R$120 mil beneficiada. Ficou de fora o Barbalha, Diego Pereira. A questão aí, que brigaram tanto aqui, o nosso Lúcio Barão brigou pelos clubes aí, fez até um grupo no WhatsApp, mas acabou ficando fora e ficou sendo beneficiado só o clube da Série C e da Série D, além do futebol feminino, né? Essa medida foi muito importante, né? Auxiliar os clubes nesse momento de crise, não estão tendo receita. Eu acho que também tem que ter um acordo aí entre a federação, né, da cearense e a CBF para saber quem que vai repassar algum dinheiro para o Barbalha, né? E para os demais clubes que ficaram de fora. É importante que esse dinheiro seja repassado. Eu acho que a CBF não faz nenhum favor, porque a CBF só existe por causa dos clubes. Esse dinheiro todinho aí é dos clubes. Sem os clubes não teria esse dinheiro. E tem muita gente lá, a CBF é estruturada, tem muita gente que pode fazer uma avaliação aí e bolar uma estratégia boa para ajudar esses clubes aí que ficaram de fora. Rogério Biola, eu vi aqui nessa lista que eu não vi falando de árbitro, né? Porque os árbitros também, tem uns árbitros que eles têm outra profissão, né? Que eles têm outra fonte de renda, mas os árbitros que não têm renda nenhuma, como é que eles vão ficar? Se eles são igual a gente que vende passeio turístico, vive daquele momento, vive das nossas vendas, e é igual o árbitro que vive daquela partida e está parado, né? Não, mas foi repassado, se também a CBF vai repassar cada árbitro do seu nível, no seu nível, né? O nível de FIFA, o nível CBF, primeira divisão, segunda divisão, e assim vai sucessivamente. Eu vi uma reportagem, uma matéria sobre que alguns vão ganhar R$5 mil, são nível FIFA, o nível Brasil entre 2.000 a 3.000, o nível Série C e D entre 300 a R$400. Então vai se dividir essa verba. E acho pouco também, né? E eu vi também uma matéria que um árbitro cearense, saiu ontem no CETV, que estava arrecadando cestas básicas e doando a esses árbitros amadores do subúrbio, né? Que sempre o árbitro do subúrbio ali ganha R$100, ganha 200 para apertar um jogo, ganha R$50, e esse árbitro, não me lembro o nome agora, ele está doando cesta básica a essa galera do subúrbio. Quer dizer, o futebol é a breja de toda a área da sociedade. Mas a CBF eu acho pouco ainda que está dando para os clubes e para os árbitros também. É como o Diego falou, é uma obrigação. Sem os clubes, a CBF não existiria. A CBF recolhe esses impostos, a verba que é repassada dos clubes, a verba das rendas, das contratações de jogadores, e assim vai. Tem mais que ajudar mesmo. É isso aí. Aí, Wellington Silva, esses times aí, Série C, Série D, feminino, A1 e A2, foram beneficiados. Aí a gente trouxe essa pauta, eu e o Ézio, do time do Barbalha e aqueles times que estão sem divisão, que fizeram esse grupo, e não vão ser beneficiados. Como é que fica a situação desses times agora? Aí como o Rogério mesmo falou, né? São clubes pequenos, mas que também contribuem para a entidade maior do futebol, que é a CBF, né? Com transferência de jogadores, cobra taxa, anuidade, tudo aquilo que o presidente do Barbalha falou aqui para a gente em entrevista. A CBF arrecada não é milhões, é bilhões, né? Então ela tem um fundo de reserva grandioso, que essa ajuda que eles estão dando, a gente tem que valorizar, é muito bom, legal, mas tem que lembrar dos clubes menores também, né? O Ferroviário está sendo ajudado, 200 mil, o Ferroviário até li uma matéria que a receita dele, né, para pagar funcionários, comissão técnica, jogadores, volta de 350 mil por mês. Então vai diminuir 60% dos direitos de imagem dos jogadores, né? Vai pagar só a CLT e uma parte dos direitos de imagem, não vai conseguir pagar tudo. Então, para esses clubes pequenos, a gente fica realmente pesaroso, não sabe o que é que vai acontecer, tem que torcer para que os patrocinadores continuem firmes, né? Porque realmente podem ser meses de trevas, né? Difíceis para eles, com a esperança que o campeonato possa voltar, mas se o campeonato demorar, acredito que seja muito difícil.
Só em relação ao comentário fala aí. quando o Honório confirmou que o Everton Cebolinha doou mesmo. Um abraço aí para Eduardo Souza. Boa tarde, amigos. Eduardo, consulado Alvinegro de Baturité. Estamos conectados. Muito bom o programa. Parabéns. Um abraço aí. Olha aí, o Eduardo. consulado Alvinegro de Baturité acompanhando a gente, rapaz. Prestigiando nosso programa. Aí eu pergunto, Wesley, você que está naquele grupo de WhatsApp, você é o nosso Nelson Rubens do Cariri ali, sabe todas as informações que tá rolando nos bastidores do futebol. Como é que tá reagindo a questão do nosso Lúcio Barão? Que ele deve estar chateado com a situação, né? Muito fofoqueiro, rapaz. Agora assim, Nelson Rubens, é aquele lugar lá, tá? Tá não podendo falar outro nome. Mas agora, não, diz ela, rapaz, meu filho, aqui é futebol raiz, meu filho, na canela. Você vai. Mas é o seguinte, eu venho acompanhando o grupo e venho vendo que os dirigentes, por exemplo, o do Crato, o do Barbalha, né? Assim, mais um ambiente aqui. Eles sim estão indignados, porque... o teu cachorro não vai dar comida não? É o Diego, né? É do Diego, mano. Não tem o cachorro não, filho. Se eu tivesse, não era outra história. Mas, voltando. Esse cachorro é da direita. É da direita esse cachorro aí. É Bolsonaro. Mas assim, voltando, né? A questão do que os dirigentes estão se indignados porque essa renda é uma forma de complementar o que falta na folha, né? Principalmente esses clubes que não têm divisão. Eu peguei até, por exemplo, se vocês não sabem, o time paulista, que é o líder do Campeonato Paulista, ele praticamente não vai ter nem jogador para poder jogar o campeonato. Por quê? Porque precisa de dinheiro. E o dinheiro que a CBF está dando ainda não é nem suficiente para pagar a folha, né? E ainda tem esse problema do campeonato não. Aí os presidentes dos clubes, o Lúcio Barão mesmo disse que a luta continua, certo? Eles continuam mandando ofício, cobrando da CBF, a imprensa também está cobrando, porque é brincadeira, a CBF arrecada tufos de dinheiro e a única coisa que ele vai dar para esses clubes é só uma isenção de taxa de inscrição de campeonato e taxa da transferência. Isso é muito pouco. Só quer ajudar os clubes que têm divisão. Pelo que eu me lembro, tem muitos clubes desses aí que estão sem divisão e revelaram muitos jogadores bons. Um exemplo mais clássico disso é a Portuguesa de São Paulo. Revelou uma tufa de jogadores aí, que até deles foram conhecidos internacionalmente, né? Eu vou citar outros aqui, eu encontro um monte. Então, eles disseram que vão continuar na luta, vão continuar cobrando sim da CBF. Esses dias eles tiveram a reunião deles a respeito do assunto. Até mesmo os clubes que vão receber e fazem parte do grupo, eles continuam lá para poder dar o apoio para esses que não têm divisão. Esse está sendo o momento, Carlos Emanuel, colegas, em que os times de futebol brasileiro estão começando a mostrar suas garras contra a CBF. A CBF ela manda e desmanda nos campeonatos junto com as federações e não fazem nada. Eu me lembro do Mauro Carmério no programa da TV Diário, ele dizer de forma bem curta, dizer que só vai ajudar os clubes que estão jogando a divisão do Campeonato Brasileiro. O resto, até o repórter falou, e os outros clubes, ele meio que saiu pela tangente, quer dizer, ele só vai ajudar quem está na divisão. É um absurdo, né? É uma pena que isso que acontece com o nosso futebol. A gente vê que todo mundo está sendo prejudicado, não é só os clubes grandes, os pequenos principalmente. Por isso que a gente discute um pouco aqui, e eu trouxe uma pauta para a gente debater agora, que é modelo de competição. Porque a gente tem que repensar o futebol como um todo, como gerir o futebol como competição. Será que nós estamos gerindo competição de uma forma certa? Tem muitas equipes pequenas que
talvez não tenham mais condição de funcionamento. Será que elas deveriam estar numa competição diferente? Que as competições cearenses, as competições regionais não estão defasadas? É por isso que eu trouxe essa pauta aqui, que é modelo de competição. É um debate para a gente fazer aqui. Eu sei que vocês são comentaristas aí de primeira linha para falar sobre esse tema, né? Eu trouxe aqui um pouco para falar da história do futebol inglês. O futebol inglês, realmente, que é o fundador do futebol moderno, né? O futebol inglês, ele está aí na nossa frente como modelo. Vamos lá, temos a Premier League, né? Que é a primeira divisão inglesa, que é formada de 20 clubes, 4 primeiros vão para a Champions League e os 3 últimos rebaixados para a segunda divisão. Aqui é um modelo parecido com o brasileiro, né? De 20 clubes, quer dizer, o brasileiro copiou um pouco esse tipo de modelo. Em 92, as equipes saíram da Football League e formaram uma empresa, que foi realmente a Premier League. Na verdade, todas as competições inglesas eram feitas pela Football League. Teve uma tragédia em Hensel, na Bélgica, onde a final da Champions entre Liverpool e Juventus, com muita confusão e briga das torcidas, fez com que o futebol inglês fosse banido das competições por 5 anos. Aí por isso que esse repensamento de formato de clube. Aí a Premier League cuida da primeira divisão e a Football League cuida das 3 divisões inglesas, segunda, terceira e quarta. A segunda é a Championship, né? Que é a segunda divisão inglesa, que tem 24 clubes, 46 rodadas. O primeiro e o segundo se classificam direto para a Premier League. O quarto ao sexto fazem playoffs para uma vaga na primeira divisão e os 3 últimos caem. Tem a Liga One, que é a terceira divisão, eu acho que o Ezio deve saber, é o mesmo esquema da Championship, e tem a Liga 2, né, a quarta divisão, que é entre Inglaterra e País de Gales, clubes da Inglaterra e País de Gales, a Copa da Liga, que reúne 72 equipes da segunda, terceira e quarta divisão, e 20 equipes da Premier League, e temos a Copa da Inglaterra, que é a mais antiga, né, é igual à Copa do Brasil aqui, né? O Brasil, são 761 equipes de todas as divisões. E tem uma interessante aqui, ó. Aqui tem a Justin Point Trophy, que é tipo uma Copa do Brasil da segunda divisão lá, né? Que reúne 48 clubes da Liga One, que é a segunda divisão, e da Liga 2, da Liga One, que é a terceira divisão, e da Liga 2, que é a quarta, mais o Sub-21 da Premier League e Championship, quer dizer, e a final em Wembley. Eu estou falando isso para vocês, para mostrar como são feitas as competições no futebol inglês e como o nosso futebol tem que se repensar para poder essas equipes menores. Eu tive acompanhando esses dias um documentário, eu e o Rogério Biolo, eu indiquei para ele acompanhou, Sunderland até morrer, quer dizer, a paixão do torcedor de uma cidade operária, Sunderland, de uma cidade operária até o fim, o time cai da primeira para a segunda e para a terceira, e a torcida continua abraçando. Eu vou começar até por isso, pelo Biola, falar sobre... por isso que eu trouxe essa pauta. Começando com o Biola, que acompanhou essa indicação minha, e ele já mergulhou um pouco no futebol inglês, né, Rogério? É um documentário muito interessante, viu? Porque o Sunderland é uma equipe inglesa que já foi campeã já da primeira divisão, tradicionalista, uma cidade de Sunderland, uma cidade uma cidade pequena, eu acho que deve ter o máximo mais de 50 mil pessoas, não chega a 100 mil, é tipo um povoadozinho ali, né, vou botar, foi só uma calcaia moderna da vida, mas 5 horas de Londres, né, que é a capital da Inglaterra. E Sunderland, o povo ali abraçou tanto a forma do time que os diretores vão discutir com a torcida num bar. O nome do bar é The Clock, né? O tempo, a hora, aí conforme a tradução, cada um. E o que os ingleses que passou para mim, porque assim, como eu estudo linguística, eu sei um pouco de inglês, eu prefiro entrar na cultura e não assistir como a tradução, porque às vezes a tradução ela não é tão correta, né? Eles têm a Premier League, os ingleses, né, na tradução deles, como a maior liga do mundo de futebol. Com o tempo, ele se considerava campeão do mundo. Como ficou isolado depois do episódio
aconteceu a final do Liverpool, que a torcida invadiram e morreu muita gente, etc. Eles se isolaram por 5 anos. O que aconteceu? Eles se tornaram campeão do mundo. Teve uma época, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Premier League eles consideravam como campeão do mundo, né? Mas aí perdeu força pela Champions League da Europa, né? Mas antes, vocês podem comparar que eles não consideram um título mundial de futebol de clubes como um campeão mundial. Eles já foram algumas vezes, mas não estão nem aí. Para eles, tanto faz, como tanto fez. Então, eles têm como a Premier League a melhor do mundo. Mas, em termos de organização, eles são realmente os melhores do mundo. Eles não são nível técnico, jogada a bola no campo. Agora, clube, empresa, organização, competência e profissionalismo, eles são. Eles se modernaram de uma forma que não tem campeonatos estaduais. Tem campeonatos nacionais em várias divisões. Tem a terceira, como o Caso Manuel falou, que a terceira é a Liga One, que é a primeira liga que eles chamam. Champions Leagues, que eles chamam, é a segunda divisão com nível de primeira divisão. E a Premier League, para eles, é o maior campeonato do mundo. É um documentário que vale a pena. Se a CBF está querendo reformular o futebol brasileiro, dê uma olhada para esse padrão empresarial que a Inglaterra tem. Agora o documentário, nota 10. É isso aí, o Wellington Silva. Qual a lição que a gente pode tirar aí do futebol inglês, do futebol europeu, para trazer um modelo de competição para o futebol brasileiro? Em um momento que a gente está parado, o futebol mundial, por causa da pandemia do novo coronavírus, e as competições vão voltar. A gente vê o clube com barbalha, sem dinheiro, vê clubes menores sobrevivendo de ajuda da CBF. Como é que fica essa questão dos modelos de competição? A gente tem o Ceará e o Fortaleza com boas gestões, mas falta a gestão da competição. Como é que você avalia que o futebol brasileiro vai ser daqui para frente, depois quando voltar dessa paralisação? O futebol brasileiro ainda está um pouco atrasado em relação a essa mentalidade europeia, né? Foi até colocado que poderia se aproveitar esse momento de pandemia para igualar a questão do calendário do futebol europeu, que começa em julho, termina em julho do outro ano. Mas mesmo assim, a CBF não aceitou, não quer permanecer do mesmo jeito, de janeiro até dezembro, né? Mas era uma chance de chegar próximo desse modelo, como você mesmo, Rogério, falou, é um modelo bem organizado, né? Pelo que eu li, são 24 degraus que o time faz até chegar à primeira divisão, né? Dá oportunidade, são 7.000 times, então todos esses times disputam vários campeonatos e têm a sua remuneração boa, porque a organização deles é muito positiva, né? E devia procurar seguir esse modelo, né? Um exemplo que eu dou até de assistir, vocês falaram sobre documentários, eu coloco também, tem uma série que eu assisti recentemente na Netflix, chamada The English Game. É o Rogério, assisti que é mais a história aí, né? começo do futebol, né? Disputa do começo do futebol, disputa de classes, 2 jogadores que realmente existiram, né? Jogador da equipe mais rico, jogador da equipe de operários, que não podia pagar jogadores naquela época, e daí começaram a se profissionalizar, né? Organizar suas competições. Então, quem quiser ver mais sobre o começo da história da profissionalização do futebol, eu dou essa dica também da Netflix. Tem algum ouvinte aí, algum telespectador falando, Wellington? Por enquanto, aqui não. E você, pegando o que você falou aí do English Game, né, que como começou o futebol inglês, justamente essa Football League, que é a liga de futebol da inglesa, que existe há mais de 100 anos, ela que organiza o futebol inglês, mas surgiu a Premier League e se separaram. A Premier League ela organiza a primeira divisão e a Football League a segunda, terceira e quarta. Então, há ligas organizando o futebol inglês aqui, a CBF. Não seria o momento, Wesley Rodrigues, de as ligas tomarem conta do futebol brasileiro e organizar para valer essas competições? Boa. Antes tem um ouvinte, pode fazer a pergunta, ouvinte, Nilton, que eu...
Eu posso responder essa pergunta, ô Carlos. Eu ouvi a notícia no canal do Jorge Nicola que os estaduais sim vão acontecer, né? O presidente da CBF assegurou isso para as federações, que eles vão ter datas para poder encerrar o campeonato, para justamente se conhecer os campeões estaduais para definir as questões das vagas para a Copa do Brasil, né? E das divisões e para a Série D do Campeonato Brasileiro, para definir tudo isso. Vai ocorrer sim, vai ter as datas aí disponíveis. Só que aí, no caso, vai ser com portões fechados. O que tem se falado é isso. Aí pode ficar tranquilo que eles vão até fechar com o Mário Carmelo, até respondendo no programa da TV Diário que ele foi entrevistado. E todos os presidentes também foram assegurados disso, que vai ter aí o término do campeonato. Agora, com relação, Carlos, a sua pergunta que você falou em questão da organização do campeonato, seria uma ótima opção. Pouca gente sabe, né, assim, que na Inglaterra se existe não só 5 divisões, mas 8 divisões. Quer dizer, que ainda tem times semi-profissionais, que seriam o quê? Times formados por trabalhadores. Quem já história de clubes, por exemplo, na Copa da Liga Inglesa, né? De times semi-profissionais aí derrotando times de primeira linha. Eu já escutei um monte de histórias, né? Eu olhando pela internet e vendo aquele pessoal que gosta de falar sobre futebol, fazer esse tipo de comentário. E eu acho interessante, né? Mas aí também, se você faz isso, você também enfraquece o outro lado, que é justamente a das federações. E é isso que a CBF não quer. Porque se a CBF perde as federações, eles perdem os votos para poder eleger os Perde a verba. Perde a verba. A questão da porque aí perde o dinheiro, né? Essa politicagem que acaba com o calendário, que acaba com o futebol brasileiro. Quer dizer que seria uma boa, seria ótimo. Fazer um modelo como na Inglaterra faz, ótimo. Poderia até se fazer o quê? Se manter os estaduais, os clubes que tiverem divisão não jogam o estadual serve para poder classificar para a Série D e a Série D fosse em regional. Os melhores do norte, os melhores de cada região jogarem contra si, num sistema de eliminatório, para poder subir, mas justamente aí, por exemplo, com a quarta divisão, mais uma divisão fazer isso, uma quarta divisão e ir subindo. Seria muito mais interessante, todo mundo teria calendário, todo mundo ia poder jogar e poderia fazer a Copa do Brasil como é feito na Inglaterra, fazer aí umas 2 Copas. Teria calendário para todo mundo ia jogar na maior tranquilidade do mundo. Mas a dona CBF e as federações não quer perder os votos. É complicado, Carlos, mas é possível, Pois é, na Europa temos a Champions League, já se fala. A Champions League é uma liga de futebol que ela organiza uma competição muito importante, que está sendo também na Ásia, Champions League da Ásia, né? Tem em outros continentes, da África também. Mas aqui, o Diego Pereira foi dar uma volta, voltou, já tomou o cafezinho, tomou o chazinho, tá tranquilo, eu coloco o exemplo do futebol, o Campeonato Cearense, que está defasado há muito tempo, está dando prejuízo, cada jogo dá prejuízo. Qual seria a viabilidade de fazer ligas aqui no nosso país, Diego Pereira, para organizar as competições de uma forma mais racional possível, para botar as competições de primeira linha, segunda, terceira, quarta, mais organizadas e patrocinadas, porque a gente vê no futebol inglês que a Premier League tem patrocínio, a Championship, a Liga One, a Liga Two, cada um tem os seus próprios patrocinadores. Aqui não, são os mesmos patrocinadores praticamente para as competições do Brasil. Bom, eu acho muito difícil, é uma coisa muito... porque os clubes são muito desorganizados, eles brigam entre si, né? São muito desunidos. Acho que a CBF se beneficia um pouco disso, a Globo também, né? Quando faz os contratos, principalmente ela, porque ela é a principal emissora, né? Que transmite os jogos no país. Ela se beneficia muito disso, das dívidas dos clubes, dos momentos complicados que vivem muitos. Acho muito complicado. Seria uma boa, né? Você viu há um tempo atrás, a gente viu isso.
a primeira liga, né? Que era uma coisa meio que independente ali, meio que, digamos, dos clubes, né? Mas teve uma primeira, segunda edição e logo não teve mais, né? Foi cancelado no ano seguinte e hoje nem se fala mais. Lá atrás também se tentou, né? Os clubes fazerem uma liga, né? Campeonato Brasileiro de 1987. Acabou não dando muito certo, a CBF teve que se envolver no meio para acabar o campeonato, acabou tendo aquela confusão que a gente sabe, né, entre o Sport e o Flamengo, né? Os dois se consideram campeões, né? Mas é muito complicado, no Brasil você tem peculiaridades que no futebol europeu você não tem. Lá o nível educacional é maior, as pessoas são mais... o futebol é mais valorizado, né? O futebol é visto de uma forma melhor do que aqui, né? Aqui eu quero ganhar e não importa o que eu vou fazer para isso, né? Quantas vezes os torcedores se vangloriaram que o seu time ganhou de 1-0 com gol impedido? E lá se valoriza mais o jogo, o futebol jogado, né? A organização, a estrutura, a história, os clubes. E aqui acho que está muito atrás de lá. Acho muito difícil fazer uma liga aqui. A gente tira o exemplo, Rogério Biola, você falou a Major League Soccer nos Estados Unidos. Aí você vê que o nível técnico do futebol soccer masculino lá não é tão alto como o feminino. Mas a organização do torneio em si é perfeita. Estádios lotados, horários, patrocínios. Aí tem a primeira divisão lá, que é a Major League Soccer, tem a outra divisão também, a segunda lá, que é outro nome. São organizações de liga diferentes. E lá dá certo e funciona da melhor maneira possível, né, Rogério? Lá tem a Major League Soccer, que já há muitos anos, na época que eu morei lá, é a liga mais antiga. Depois surgiu a outra liga, se não me engano, é a American League, Big Soccer, se não me engano o nome é esse, que é de Miami, né, ali, já a Flórida que surgiu a Major League Soccer. São organizados demais, são padrão, a organização deles é melhor que a brasileira, melhor que a CBF. Bem melhor organização. É o campeonato o ano todo, não é regional, é nacional. Acontece na Califórnia toda, jogos em Washington, jogos em Miami, na Flórida. O Avaí, na época que eu estava, ele acontecia jogos quando a Major League Soccer era pequena. O time era o Tsunami. Né? Mas como fundeu a Major League Soccer, ficou centralizada ali em Mainland, que são os estados que é fora do Avaí, que era a Califórnia, ali a Flórida, esse lado que eu citei, que chama de Mainland, que é o grande centro, né, dos Estados Unidos. Mas o Avaí recebeu um convite, né, através da Major League Soccer, para o governo montar um time. Tinha um projeto para isso, mas era muito grana para entrar. Ia ser o Tsunami Futebol Clube, que seria Tsunami Soccer Club. Teve uma peneira, teve uma divisão para isso. Só que o governo não quis bancar, né, que hoje o estado do Avaí era para estar. Que eu citei o Avaí, foi um estado que eu morei, lá tem campos excelentes. Eu joguei futebol, terceira divisão lá no Avaí, e jogos gramados muito bons. Tem um estádio para 8.000 pessoas, no estado do Avaí, 8.000 pessoas, gramados perfeitos, organização. Quer dizer, eles são organizados. Mesmo que seja a terceira divisão, é organizado. E a Major League Soccer é bem mais organizada do que a própria CBF, em termos de calendário, em termos de um todo, estrutura, campos, gramados, arbitragem, todo no geral. O nível está aumentando bastante. De uns 20 anos que eu estou fora dos Estados Unidos, cresceu muito o nível de futebol americano. Tem muitos brasileiros que não conseguem engajar aqui, que vão para a Califórnia, vão para Miami e conseguem clube para jogar. Se você acompanhar a Major League Soccer, há muitos brasileiros, mexicanos, venezuelanos, colombianos que jogam na Major League Soccer. Então, tem um crescimento constante lá. Wellington Silva, a gente pega como exemplo, aqui no Brasil, os grandes times, né? O Flamengo, o Palmeiras, a gente vê um pouquinho da Europa nesses grandes times, a estrutura, né? Até a organização do time do Flamengo. E
temos bons jogadores. O exemplo, quando eles vão para essas ligas, eles arrebentam. Então está faltando aqui mesmo uma organização do nosso futebol. Você vê alguma luz no fim do túnel para que o nosso futebol chegue lá? Já temos as arenas, né? As arenas já foram deixadas aí. Sério que a Copa não deixou nenhum legado, mas pelo menos os estádios ficaram, né? É a maneira de cuidar desses estádios e também fazer com que as coisas aconteçam, o Wellington Silva. Em relação à estrutura, como você falou, tá até melhor, né? Falta agora a mudança de mentalidade, como tudo que foi dito aí, né? Nessas outras ligas, desses outros campeonatos. Em relação dos Estados Unidos, é bem organizado, mas me parece que não muda de divisão, né? É mais pela questão de valores, né? Aqueles times com maior poderio financeiro, é aquela liga deles e só eles ficam ali, ninguém entra, ninguém sai. Tem aqueles Bem outros lembrado, menores, né? Tem a organização deles não tem essa falha, no meu ver, né? É só os que são maiores, mais ricos, os que têm menos valores, mas de uma forma bem organizada. Eu acho bonito bem dos Estados Unidos, que era uma luz para o Brasil copiar, é que os Estados Unidos é o país que mais organiza questão de marketing no mundo, né? De business, né? Eles, numa entrevista recente, eles perderam muito com essa parada do esporte, porque o ano todo o esporte está movimentando bilhões para a economia do país, né? Tanto como beisebol, basquetebol, o futebol americano, o soccer, como a gente está falando. E o que eles fazem em um jogo, eles fazem um marketing muito grande. Aquele jogador brasileiro que morava lá, que jogava na NBA, Varejão, né? Tinha um cabelinho grande. Quando ele começou a fazer o sucesso, o clube começou a fazer várias perucas para o pessoal ficar louco para comprar as perucas do cara. Caneca do cara, que é brincadeira, camisa, tudo. E aqui é só camisa. Camisa do Flamengo, camisa do Ceará. Não existe aquela criatividade de vender tudo. Tudo eles vendem. Tudo é motivo para se criar um marketing grande em relação a alguma coisa, em relação ao ídolo, a barba do cara, e todo mundo quer usar a barba do cara. É uma coisa fantástica o que os Estados Unidos usam como marketing, que eu acho que se o brasileiro copiasse, daria um crescimento maior. Tem algum alô, Wellington? Não, por enquanto não. Zil, você está ouvindo aí, você... Fala aí, o Diego quer falar. Fala aí, Diego. Eu acho importante falar mais uma vez sobre o fim dos estaduais, né? Muita gente fala que, mas o clube pequeno, o médio, vai perder a competição, vai perder a renda. Mas vejamos, você olhar, antigamente o América do Rio de Janeiro, ele fazia frente ao Flamengo, ao Vasco. Hoje em dia ele é um time, sabe, que totalmente muito próximo da irrelevância, né? O Flamengo vai lá e consegue, passa por cima, o Fluminense vai e ganha. Não tem mais como sustentar, sabe? Os grandes ficaram mais grandes, né? E os menores ficaram menores. Eu acho que é importante ter uma reorganização do calendário mesmo. Se não que seja o fim do estadual, mas que pelo menos diminua ele cada vez mais. Os grandes só entrarem na reta final, parecido com o que faz com a Copa do Brasil, né? Os times que jogam a Libertadores só entram nas oitavas. E as 3 primeiras fases eles não jogam, estão livres. Então, acho que é importante mexer nisso daí. Não tem mais condições. E também arrebenta com os grandes, né? Porque é um jogo que, sabe, é irrelevante, você tem pouco público, muitas vezes dá prejuízo, né? O Flamengo teve até lucro com esses jogos aí, porque vinha fazendo grandes campanhas e tudo mais, montou um grande time, com ações de marketing. Mas os outros clubes, no geral, têm prejuízo. E cabe à CBF, né, fazer competições que valorizem, né, o futebol das séries inferiores, né? Talvez fosse importante mais na frente criar a 5ª divisão, a 6ª divisão. Se na Inglaterra, que é muito menor que o Brasil, você tem 8 divisões, porque o Brasil vai ter só 4, sendo um país continental, com 27 estados. É muito pouco, é muitos times para pouca competição. Então, acho que a CBF deveria organizar melhor o calendário nacional e colocar esses times pequenos dos estaduais, né, para jogar entre eles mesmo, criar competições. Isso é plenamente possível e valorizar mais o futebol desses pequenos clubes. É isso aí, a gente tá... Fala aí, Orenilton, fala.
Eu soube, eu vou passar até para o Wesley também, para o Wesley falar essa informação, mas eu soube que as competições vão voltar em primeiro a portões fechados, durante mais ou menos 4 a 5 meses, e se espera que não, como é que se diz, altere o calendário, vai continuar as 38 rodadas. Talvez, se demorar mais tempo, que pode haver alguma alteração, mas a princípio não. Eu queria que o Wesley respondesse, mas só dizer, Wesley, depois que o Wesley responder esse questionamento do ouvinte, a gente vai fazer uma rodada de finalização para a gente terminar o nosso programa, né? Enquanto passa as imagens aí da Europa. Valeu, Wesley, falei. Cara, como é que tu me manda fazer uma pergunta se você acaba de responder, mano? Você queima praticamente o cara que você vai jogar, mano. A pergunta é do ouvinte, quem trouxe foi o Arenildo. Mas aí você respondeu, okay? Você passa para mim, mas não é que nada. Vou só reiterar aqui no caso, né? Foi pela mesma fonte que uma fonte vai continuar sendo ponto por enquanto, mas o presidente da CBF, o Rogério Cabo, em reunião com os 40 clubes que jogam aí no futebol brasileiro, ele garantiu que o sistema permanece o mesmo, mas ele não pode garantir até quando, porque aí, no caso, depende da situação que o país vai estar vivendo com relação à pandemia, porque o esquema foi feito. Vai ser o quê? Dia 21 os clubes estarem voltando para poder fazer toda uma temporada do mês, para dia 15 voltar a terminar os estaduais, para assim, em seguida, já emplacar o Campeonato Brasileiro. Eles asseguraram os tantos de rodadas, tanto da primeira, da segunda, da terceira, está tudo esquematizado da mesma forma. Só mudará, a não ser dependendo da situação de como o país vai se dar. E é isso que os clubes meio que estão achando ruim. Por quê? Porque são as cotas de televisão que eles recebem, né? E a gente até teve notícia que alguns clubes da primeira divisão, o próprio Ceará e Fortaleza, a Turner, que é a dona da Esporte Interativo, já está tentando quebrar o contrato para poder, por causa do tanto de jogos que ela não vai receber, já quer diminuir, já quer tentar tirar um pouco que os clubes já têm, né? E também a própria Globo. Quer dizer, o Rogério Caboclo está tentando fazer da alguma forma, mas aí ele deixou uma imagem para o grupo e dizer, se não melhorar, eu não posso fazer nada. E dá aquele negócio aqui, tá lavando as mãos, né? Quer dizer, mais uma vez, como eu falo, reitero, os clubes têm que começar a tomar conta das competições e deixar a CBF cuidar só da seleção brasileira ou das divisões menores, porque é um absurdo um presidente de uma confederação chegar na reunião e falar dessa forma, né, entre aspas, e se a situação do país não mudar, ele lava as mãos. Quer dizer, que os clubes ficam à mercê, né? Tem um botão para desligar o Wesley, não, ele já parou. Mas o Rodrigues aí, rapaz. O nosso programa aqui já tá, galera, já tá estourado. Vou passar aqui uma rodada para todo mundo dar seu boa tarde e dizer o que quiser falar. Que não tem censura, eu não censuro ninguém, fala o que vocês quiserem. Fui censurado, mas eu tô passando para vocês o direito de falar. Wellington Silva, fala aí. Encerrar aqui dizendo mais uma vez um prazer ter participado, né? Agradecer a todos da bancada virtual, aos ouvintes que participaram, comentaram com a gente. Próxima semana a gente tenta voltar com novas novidades. Só avisando a Wesley aí, que ele perguntou em relação às lives, né? Tá tendo muita live. O Fortaleza promove hoje uma fanfest com a cantora Tati Guel, tá? É bom, viu, Tati Guel? Com a intenção de arrecadar doações para instituições beneficentes. Então vai ser transmitido ao vivo na TV Leão ou no canal da artista no YouTube, às 20 horas. Tati Guel, promovida aí pelo Fortaleza. Depois eu passo por as outras lives aí que a gente está querendo ver, né? Não fala Tati Guel não, que o Wesley chora. O Wesley gosta de um forró, chorar. E aí vai ser para beber todas hoje. Um abraço, até a próxima. Diego Pereira. Bom, eu queria falar só uma coisa sobre a volta do futebol, né?
Tem se falado muito sobre isso, né? Tem uma expectativa enorme, mas algumas coisas não têm sido levadas em consideração, né? Por exemplo, para realizar uma partida de futebol tem que ter médico, né? Aí você vai tirar o médico do hospital que está carente, que está precisando para colocar na partida de futebol, né? É uma coisa que não é levada em consideração. Bem lembrado, bem lembrado. Você vai colocar muita gente em risco, né? Porque, assim, em alguns estados tem menos casos, tem menos mortes, mas em outros já tem mais. Por exemplo, São Paulo é o líder de morte e de casos no país. Você tem 4, 5 times na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, como é que vai ser? Esses times viajam. As viagens por avião estão, né, tão bem diminuídas. Tem toda uma logística em torno da realização dessas partidas, né? Tem as equipes de transmissão, de rádio, tem os comentaristas e por aí vai. Vai colocar todo mundo em risco, em plena pandemia. Eu acho realmente que o futebol não vai voltar tão cedo, enquanto não tiver uma boa diminuição dos casos, né? Uma estabilização, digamos assim. Acho que o futebol não volta. Eu acho que não volta antes de julho ou agosto. E acho que faz parte. A gente ama o futebol, né? A gente tem o maior prazer por ele. Mas a gente não pode arriscar vidas em torno de voltar ao futebol agora e mais na frente a gente se arrepender por causa disso. É verdade. Bom, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. É muito massa. Boa tarde aí, galera. Um abraço em todos. Até a próxima. É isso aí, é verdade. Aí eu tenho aí também um Rodrigues, que é o nosso primeiro comentarista desse programa. Começou essa jornada já há alguns meses atrás, depois veio o Elton Silva, o Biola, passou aqui outros comentaristas pela nossa mão, chegou o Diego Pereira, né? Mas o Ezio aqui, eu e o Ezio fomos os únicos que não faltou nenhum programa, né, Ezio? Pois é, né? Eu quero aproveitar e agradecer mais programa. Tem muita coisa parada, mas aqui não para de mandar no E aí eu quero agradecer também ao Wellington, né, ao Biola, que estão aqui também no programa, a vocês ouvintes, né? Wellington, eu agradeço aí por ter mandado aí as lives, velho. Pô, já que não tem show pra ir, mano, já o jeito é acompanhar na TV, né? É isso aí, agora eu vou passar aqui pro Rogério. O Rogério, o celular dele descarregou total. Aí eu vou passar para ele falar aqui. Tá o alô dele aqui, a câmera vai virar para ele. Opa, é o E aí, rapaz, o celular descarregou, viu? Mas aí, agradecer mais uma vez aí a participação. E esperamos que todos ficam bem, né? E esse jogo aí do Brasil, vamos ver esse jogo, matar a saudade. 18 anos atrás, o tempo que nosso futebol era bom para ganhar o Campeonato Mundial, né? Tá, faz em falta esse Campeonato do Brasil. Aproveitar. E todos ficar seguro, isso aí é uma fase, vai passar, essa doença aí tá acabando. É questão de paciência, é questão de sabedoria, lidar com a situação. E ansioso com todos para voltar ao Campeonato Cearense e o Campeonato Brasileiro, né? Então, um abraço aí para todos, obrigado pela participação aí. É isso aí, galera. Esse programa Bola no Rádio, edição número 31, foi maravilhoso com você. E galera, todo mundo tá fazendo um live. Marília Mendonça, Safadão, Xande Avena, todo mundo tomando uma cervejinha. Só nós que não tomamos a nossa ainda, né? Nem tomamos o nosso vinho. Mas parece que vai chegar o dia. Domingo tem jogo, né? Tem Brasil e Alemanha. É um jogão. Valeu, galera. Programa volta na semana que vem, se o Ori Newton deixar. Pelo amor de Deus, ele faz isso pagar, mas não hangout, cara. Melhor, cara. Valeu, hein, Ori Newton.